Boa noite, senhores membros, senhores vereadores, membros da mesa, nobres vereadores, munícipe aqui presente, rádio câmara que nos ouve e funcionários. Pela intercessão de São Bento, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª sessão extraordinária do ano 2019. Gostaria de informar a todos que a presente sessão não está sendo transmitida pelo Facebook, apenas pelo website da Câmara Municipal, uma vez que, pelas informações repassadas pela assessoria que cuida de nosso website, o Facebook mudou sua política de transmissão ao vivo, sendo necessárias devidas adequações, ressaltando ainda que em breve estará disponível no canal do YouTube. Tendo em vista que a existência de matérias apenas na ordem do dia, passamos à discussão e deliberação do projeto de lei 215/2019. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Obras e Serviços Públicos e Comissão de Finanças e Orçamento que façam a leitura de seus pareceres. Aproveitando o ensejo, peço ao secretário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que faça a leitura de seu substitutivo. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Senhor presidente, devido o microfone estar arrumando, posso fazer a leitura da mesa? Sim, está autorizado. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, demais colegas de mesa, vereadores aqui presentes, funcionários da prefeitura, moradores e aqueles que nos acompanham pela website da Câmara Municipal. Sejam bem-vindos sempre. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer o projeto de lei. Relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador que este subscreve atendendo ao respeitável despacho de vossa excelência, analisando o projeto de lei 215/2019 de autoria do Executivo Municipal que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel em doação com encargos e dar outras providências, tem a relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto no artigo 62(1) do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo autorizar o município a receber da Fazenda do Estado de São Paulo a doação de imóvel com área de 1.680 metros quadrados com encargos. Lida em plenário no dia 24 de abril do corrente ano, durante a 9ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Ao tramitar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi oficiado ao Executivo Municipal para que se manifestasse quanto às incorreções apontadas e juntasse a documentação faltante. Assim, o senhor prefeito apresentou sugestão de emenda e anexou a documentação faltante através do ofício 496/19, GP, que sanou os vícios apontados conforme parecer jurídico posterior. Conclusão. Em análise aos pareceres jurídicos emitidos pelo douto procurador jurídico dessa Casa Legislativa, pareceres jurídicos 69 e 101 de 2019, observando o salientado pelo douto procurador, anuímos que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, desde que retificados os vícios através do acatamento da sugestão da emenda do senhor prefeito municipal, através do substitutivo. Assim, opino em conformidade com os pareceres apresentados acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei 215/2019, de acordo com o substitutivo apresentado. É o que tem a manifestar, salas comissões 5 de novembro de 2019, vereador que vos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer o projeto de lei 215/2019, voto.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracinados após analisar o projeto de lei 215/2019, de autoria do Executivo Municipal que autoriza ao Poder Executivo Municipal a receber imóvel em doação com encargos e dar outras providências. Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz dos Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos do substitutivo apresentado, por entender que a referida posição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, sala das comissões 5 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereadora Josiana Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador Gus Fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Autógrafo ao projeto de lei 215/2019, de 17 de junho de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel em doação com encargos e dar outras providências. O presidente da Câmara Municipal de São Bento Sapucaí, Estado de São Paulo, faz saber que em 6 de novembro de 2019, o plenário aprovou... Só um minutinho. Chama o Lucas para mim. Ô, Lucas. Dando continuidade. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, substitutivo ao projeto de lei 215/2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel em doação e encargos e dar outras providências. Ronaldo Revelino Venâncio, prefeito municipal da Estância Climática São Bento Sapucaí, São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a lei orgânica do município, faço saber que a Câmara Municipal da Estância Climática São Bento Sapucaí aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo a receber em doação com encargo da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o número 46.379.400.000 ao contrário, -50, um imóvel com área de 1.680 metros quadrados, localizado na rua Joaquim Antônio da Silva, número 52, de propriedade da Fazenda Pública do Estado, com matrícula 3053, livro 2, lavrada no cartório de registro de imóveis de São Bento Sapucaí. Artigo 2º. A presente doação é recebida mediante o cumprimento das seguintes encargos materiais e serviços que a Prefeitura Municipal de São Bento Sapucaí considerar ao doador. 1. Serviço de eletricistas, 40 horas ano. 2. Serviço de retroescavadeira, 40 horas ano. 3. Serviço de patrol, 8 horas ano. E quarto, cascalho, 50 metros cúbicos ano. Parágrafo único. Os encargos citados são devidos pelo prazo de 40 anos, podendo ser prorrogados através de autorização legislativa. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a inclusão do presente bem imóvel do patrimônio público municipal mediante a efetivação de sua transferência. Artigo 4º. As despesas decorrentes da transferência do imóvel de que trata a presente lei ficarão a cargo do município de São Bento Sapucaí e serão atendidas por dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal vigente. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, sala das comissões 5 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereadora Josiana Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador Fábio Luiz dos Santos Silva, secretário. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Muito bom, som. Senhor presidente, Senhor presidente, dispensando as formalidades legais, Comissão de Serviços e Obras Públicas, parecer ao projeto de lei número 215/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas, o vereador que este subscreve atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei número 215/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel em doação com encargos e dar altas providências, tem relatado o que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Serviços e Obras Públicas para análise em obediência ao disposto no artigo 64 do novo Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo autorizar o município a receber da Fazenda do Estado de São Paulo a doação de imóvel com área de 1.680 metros quadrados com encargos. Lido em plenário no dia 24 de abril do corrente ano,
durante a 9ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Ao tramitar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi oficiado ao Executivo Municipal para que se manifestasse quanto às incorreções apontadas e juntasse a documentação faltante. Assim, o senhor prefeito apresentou a sugestão de emenda e anexou a documentação faltante através do ofício número 496/2019-GP, que sanou os vícios apontados conforme parecer jurídico posterior. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com o substitutivo que apresentou. Conclusão: após examinar o projeto de lei, não foi encontrado nenhum outro apontamento a ser feito quanto ao mérito, dentro dos parâmetros que a presente comissão permanente tem o dever de assinalar, sendo completamente favorável, considerando o acréscimo ao patrimônio público extremamente vantajoso se comparado à contrapartida local. Nesse sentido, opino pela tramitação da referida proposição de acordo com o substitutivo apresentado. É o que tenho a manifestar, Sala das Comissões, 5 de novembro de 2019, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Serviços e Obras Públicas, parecer ao projeto de lei número 215/2019, voto. A Comissão de Serviços e Obras Públicas, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei número 215/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel em doação com encargos e dar outras providências, em conformidade com a aprovação do relatório e das conclusões exaradas pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação em conformidade com o substitutivo apresentado, por entender que o referido projeto está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. É esse o parecer da presente comissão, salvo maior juízo, Sala das Comissões, 5 de novembro de 2019, vereador Altino de Paulo Salgado, presidente, vereador Jair Matias de Oliveira, vice-presidente, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei 215/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador que abaixo subscreve atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 215/2019, de autoria do Executivo Municipal que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel em doação com encargos e dar outras providências, tem a relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Finanças e Orçamento para análise em obediência ao disposto no artigo 63 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo autorizar o município a receber da Fazenda do Estado de São Paulo a doação de imóvel com área de 1.680 metros quadrados com encargos. Lida em plenário no dia 24 de abril do corrente ano, durante a 9ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Ao tramitar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi oficiado ao Executivo Municipal para que manifestasse quanto às incorreções apontadas e juntasse as documentação faltantes. Assim, o senhor prefeito apresentou sugestão de emenda e anexou a documentação faltante através do ofício 496/19-GP, que sanou os vícios apontados conforme parecer jurídico posterior. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com o substitutivo que apresentou. Ato contínuo em análise pela Comissão Temática de Obras e Serviços Públicos, foi exarado parecer favorável à tramitação. Conclusão. Destaque-se que, de acordo com o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei em análise obedece às regras impostas pela lei orgânica do município, bem como está em conformidade com a legislação vigente. Diante do exposto, sou pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei 215/2019, de acordo com o substitutivo apresentado. É o que tem a manifestar, Sala das Comissões, 5 de novembro de 2019, vereador que vos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei 215/2019, voto. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 215/2019, de autoria do Executivo Municipal que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel em doação com encargos e dar outras providências. Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina pela aprovação do referido projeto de lei nos termos de substitutivo apresentado. É esse o parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, Sala das Comissões, 5 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiano Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador que vos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva.
Coloco em discussão, substitutivo de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei 215/2019, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. Presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Senhor presidente, boa noite, membros da mesa, boa noite, colegas de plenário, boa noite, os munícipes presentes. Sejam bem-vindos mais esta sessão. Aos que nos acompanham pelo Facebook, pela Rádio Câmara, pelas redes sociais, muito boa noite. Um projeto de extrema importância, um projeto que nasceu em 2017, de iniciativa da Câmara Municipal, né? Tem que se deixar e tem que se destacar muito bem isso aí. Demorou muito para ser tramitado, mas hoje temos o prazer de estar discutindo e deliberando esse importante projeto de lei que visa então doar uma área de 1.600 e poucos metros, que é atrás ali da família Foeiro, na antiga Rua da Praia, praticamente um quarteirão inteiro. Uma área que se destinará lá no futuro a se implantar uma nova UBS no município, um centro de unidade de baixa saúde moderno que possa atender aí as unidades, a demanda do município. Foi isso que foi pedido na indicação, foi isso o que foi pedido numa moção de apelo e foi isso que foi pedido pessoalmente ao secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, que na época tive até o prazer de ir, né, na companhia do nobre vereador, líder do governo na casa, vereador Paulo Cândido Ribeiro, que estivemos lá, né, junto com o excelentíssimo senhor prefeito municipal. Um dia especial hoje, né, já que tivemos de manhã eu e o nobre presidente da Câmara, vereador Matheus, no evento ali do Centro de Produção de Mudas na cidade. No momento, então, entregamos ao diretor de Campinas e ao Dinei, aqui o diretor do Centro de Produção de Mudas, a moção de congratulações pelos 50 anos e agradecemos ali pessoalmente o empenho de todos os funcionários da Secretaria de Agricultura no sentido de unir esforços para que esses projetos pudessem ser trazidos e ser votados, né? Então essa é a primeira etapa, né, que é a doação de um terreno para a construção lá no futuro de uma UBS. Depois temos ali, já em fase de andamento, um projeto, né, de doação para poder se fazer lá no futuro um parque ecológico municipal, né? Então, votando, aprovando isso aí, então já abre espaço, abre caminho para que possamos trabalhar com mais afinco na construção desse projeto, da construção de um parque municipal ecológico, né, no município. Então, um dia feliz. A Câmara Municipal, ao meu ver, ela está de parabéns, apesar de que muitas pessoas tecem críticas, muitas vezes infundadas a essa Câmara Municipal. Essa Câmara vem, mais uma vez, provar que ela pode, sim, ela tem forças para ir até a Secretaria, ir até o governador, lutar, reivindicar para melhorias do município. E a aquisição desse terreno por parte do Executivo Municipal é um grande desenvolvimento para o município, porque é um terreno no centro da cidade. Imagina o valor desse terreno, né? Um terreno com escritura, um terreno com matrícula, um terreno perfeito, né? Então, lá no futuro, servirá para o desenvolvimento da saúde pública municipal. É isso que essa Câmara espera. Então, está de parabéns aí os nobres colegas, essa Câmara Municipal, inclusive essa legislatura, que tem se esforçado em muito no sentido de contribuir para o desenvolvimento estrutural do município. Tudo, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. Boa noite. Em discussão. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Peço a palavra. Está autorizado. Boa noite, senhores vereadores, munícipe aqui presente, Rádio Câmara que nos ouve e funcionários.
Só repetindo um pouco a fala, eu não gosto muito de repetir a fala dos outros, mas só reforçando que a gente teve esse encontro hoje com o diretor do DSMM de Campinas, que é do CDRS, e eu acho que foi um dia muito produtivo. Eu acho que esse terreno hoje vai votar esse projeto, amanhã mesmo já vou conversar com o Ronaldo para que ele possa sancionar e mandar para a Fazenda do Estado, para que eles possam mandar para a Secretaria de Agricultura e formalizar esse terreno, que eu acho que é de grande valia para o município. Eu acho que um terreno no centro da cidade, aonde que pode construir um UEBS, né, para a saúde. Eu acho que o dinheiro, o Ronaldo falou assim, que já vai lutar para que esse dinheiro venha. Não é dinheiro fácil, é um valor mais ou menos de 2 milhões, não é fácil, a gente sabe disso. Mas eu acho que a nossa parte nós estamos fazendo. Eu acho que às vezes, infelizmente, nós tomamos nome na cidade de muitas pessoas que nós não fazemos nada. Mas ninguém sabe a hora que a gente levanta, ninguém sabe as ligações que a gente está fazendo para o prefeito, cobrando isso, cobrando aquilo, indo para São Paulo, enfrentando o trânsito, enfrentando o secretário de Agricultura. Esse dia mesmo tive com o Ronaldo em São Paulo, a gente foi junto ao vice-governador Rodrigo Garcia, pleiteando esses terrenos, que seria esse do centro da cidade, e um da parte do Serrano ali, que o diretor hoje mesmo do departamento de Campinas e o do Ednei aqui, já se colocaram à disposição. Então, quer dizer, os dois principais já estão meio caminho andado. Agora, a prefeitura tem que fazer a parte dela, que é a medição, e eu acho que é de muita importância para o município ganhar um parque dentro da cidade, um parque, pode dizer, montado, não é verdade? Com floresta nativa, com eucalipto, mas com floresta nativa, com as estradas. É uma coisa que não precisa trabalhar tanto, é uma coisa que está quase que pronto, não é verdade? Então, quer dizer, eu acho que se o município ganhar, o da cidade eu já acho de muita importância, mas principalmente ganhar essa área que realmente para o Estado hoje não está sendo útil. Não é que está sendo útil, não está sendo utilizado, é uma coisa. Não está sendo útil é uma coisa, não está sendo utilizado é outra coisa. Mas eu acho que para o município é muito importante. Então já começou lá atrás, sei que muitos vereadores lutou para isso, e isso é importante. Às vezes a gente não precisa subir na torre da igreja e falar para todo mundo o que a gente está fazendo. Eu acho que a função de um homem é procurar fazer as coisas. No silêncio é melhor ainda. Depois que conquistou, igual a gente pede verbo para um deputado federal. A hora que ela chegar, a hora que der tudo certo, aí a gente pode até falar. Mas o ideal é a gente conquistar primeiro, para depois a gente falar. E eu acho que o terreno da cidade, realmente, o caminho está quase que 99% está pronto. A gente conversou com a Silvia Meire, que é a secretária do Rodrigo Garcia, ela falou para o Ronaldo, eu quero pressa nesses documentos. Então, hoje vai ser votado, uma grande parte desse caminho vai ser conquistado hoje, e amanhã a gente torce para que o Ronaldo possa sancionar isso aí o mais rápido possível e que isso dê certo. Então, esse é o papel nosso. O papel nosso não é somente votar projetos, não é somente analisar projetos do Executivo e fazer indicação, requerimento, moção. O papel de vereador é buscar coisas novas para o município, porque isso é importante. O vereador tem condições disso, todos têm condições, porque nós temos que entender que o tempo passa e nós temos que plantar algo. Não sei se vamos colher, mas o principal objetivo é plantar coisas boas, plantar coisas que têm possibilidade de dar fruto bom. Esse é o papel nosso, é o papel da nova política, não o papel de uma política velha, onde às vezes o rancor, o ódio tenta impedir algo de bom para a sociedade. Esse é meu pensamento, essa é a minha fala, não é a fala que eu falo por todos, tá bom? Em discussão? O substitutivo de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 215/2019, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Procederemos o processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno.
Peço ao primeiro secretário que proceda à chamada dos vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Como voto, vereador Altino de Paulo Salgado? Voto sim. Como voto, vereador Benedito Donizete Santana? Voto sim. Como voto, vereador Fábio Luiz dos Santos Silva? Sim. Como voto, vereador Jair Matias Oliveira? Voto sim. Como voto, vereador Jorge Luiz Pereira? Sim. Como voto, vereador José Alencar Guimarães Nunes? Sim. Como voto, vereador Josiano Cristino da Silva Costa? Voto sim, seu secretário. Como voto, vereador Matheus Zé da Silva? Voto sim, senhor secretário. Como voto, vereador Paulo Cândido Ribeiro? Voto sim, senhor secretário. Votação nominal substitutiva ao projeto de lei de autoria do Executivo Municipal 215/2019 foi aprovado por todos. Passamos à discussão e deliberação do projeto de lei 225/2019. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social que façam a leitura de seus pareceres. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer o projeto de lei 225/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador que subscreve atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 225/2019 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre nomeação da creche escola municipal, tem a relatar o que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto no artigo 62(1) do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo objetiva denominar como CMEI Maria Creidson Mendes Robert a creche escola de propriedade e administração do município, localizada à Rua das Flores, número 31, Jardim Santa Terezinha, nessa cidade. Lida em plenário no dia 9 de setembro do corrente ano, durante a 13ª sessão ordinária, foi exarado os competentes pareceres jurídicos por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Ao tramitar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi oficiado ao Executivo Municipal para que se juntasse a documentação faltante. Assim, o senhor prefeito anexou a documentação faltante através dos ofícios 483 e 487/19 GP, que sanou os vícios apontados. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico da Casa Legislativa, parecer jurídico 86/2019, observando e salientado pelo doutor Procurador, anuímos que a propositura está apta contra a constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, assim opina em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei 225/2019, de acordo com sua redação original. É o que tem a manifestar, sala das comissões 5 de novembro de 2019, vereador Fábio Luiz Santos Silva, secretário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pareceu o projeto de lei 225/2019, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei 225/2019, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre nomeação da creche escola municipal em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos da sua redação original, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salve o maior juízo, sala das comissões 5 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereadora Josiana Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador Gus Fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Senhor presidente, dispensando as formalidades legais, Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. Parecer a projeto de lei número 225/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. O vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei número 225/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a nomeação da creche, escola municipal, tem a relatar o que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social para análise e obediência ao disposto no artigo 65 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo objetiva denominar como CMEI Maria Cleidson Mendes Robert, a creche, escola de propriedade e administração do município, localizada na Rua das Flores, número 31, Jardim Santa Terezinha, nessa cidade. Lida em plenário no dia 9 de setembro do corrente ano, durante a 13ª sessão ordinária, foi exarado um competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Ao tramitar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi oficiado ao Executivo Municipal para que se
para que se juntasse a documentação faltante. Assim, o senhor prefeito anexou a documentação faltante através dos ofícios número 483 e 487/2019 GP, que sanou os vícios apontados. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com sua redação original. Conclusão. Adiro ao parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e opino pela tramitação da referida proposição nos termos da redação original. Considero o projeto de relevante interesse para o desenvolvimento do município. Isso posto, sou pela aprovação do projeto dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Valendo destacar que o logradouro já é conhecido pela denominação disposta do projeto de lei, tratando a presente de retificação do meio utilizado para a denominação, fazendo-a através da lei municipal, conforme dispõe o ordenamento vigente. É o que tenho a manifestar, Sala das Comissões, 5 de novembro de 2019, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de lei número 225/2019, votam. A Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, por seus membros infracinados após analisar o projeto de lei número 225/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a nomeação da creche escola municipal em conformidade com a aprovação do relatório exarado pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação nos termos da redação original, por entender que o referido projeto está em consonância com as legislações vigentes, bem como atende aos interesses da presente comissão permanente. É esse o parecer da presente comissão, salvo maior juízo. Sala das Comissões, 5 de novembro de 2019, vereador José Alencar Guimarães Nunes, presidente, vereador Benedito Donizete Santana, vice-presidente, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Coloca em discussão o projeto de lei 225/2019, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Só para fazer um registro, gostaria de fazer da minha mesa, que o senhor tirasse cópia da biografia e encaminhasse à secretária de Educação, para que ela colocasse na escola a biografia, porque lá na escola não tem a biografia da Maria Greides. Muito obrigado. Em discussão? Senhor presidente, emendando aqui a sugestão do novo vereador Paulo Cândido, se pudesse também incluir também uma foto da Maria Gleidson Mendes no hall de entrada da escola, acho que seria de grande valia. Será encaminhado para... Em discussão? O projeto de lei 225/2019, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Procederemos o processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Como voto, vereador Altino de Paulo Salgado? Voto sim. Como voto, vereador Benedito Donizete Santana? Voto sim. Como voto, vereador Fábio Lito Santos Silva? Sim. Como voto, vereador Jair Matias de Oliveira? Voto sim. Como voto, vereador Jorge Luiz Pereira? Sim. Como voto, vereador José Alencar Guimarães Nunes? Sim. Como voto, vereador Josiano Cristina da Silva Costa? Voto sim, seu secretário. Como voto, vereador Matheus José da Silva? Voto sim, senhor secretário. E como voto, vereador Paulo Cândido Ribeiro? Voto sim, senhor secretário. O projeto de lei de autoria do Executivo Municipal 225/2019 foi aprovado por todos. Passamos à discussão e deliberação do projeto de lei 228/2019. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social e Comissão de Finanças e Orçamento que façam a leitura de seus pareceres. Aproveitando o ensejo, peço ao secretário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que façam a leitura do seu substitutivo. Peço a palavra, senhor Conceda a presidente. palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer o projeto de lei 228/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
O vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 228/2019 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a concessão de gratificação aos servidores do município e da outras providências, tem relatar o que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto no artigo 62.1 do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo criar gratificação financeira mensal de R$ 500 aos servidores nomeados para atuar como gestor do patrimônio público municipal. Lida em plenário no dia 30 de setembro do corrente ano, durante a 14ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes e opinando pela inconstitucionalidade ao tramitar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi oficiado ao Executivo Municipal para que manifestasse contra as incorreções apontadas. Assim, o senhor prefeito apresentou sugestão de emenda através do ofício 489/19, GP, que sanou os vícios apontados conforme o parecer jurídico posterior. Conclusão. Em análise aos pareceres jurídicos emitidos pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico 95 e 102/2019, observando o salientado pelo doutor Procurador, anuímos que a postura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Desde que atendida a sugestão de emenda do prefeito municipal que retificou vícios apontados, assim opina em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei 228/2019, de acordo com o substitutivo apresentado. É o que tem a manifestar sala das comissões 5 de novembro de 2019, vereador Fábio Luiz Santos Silva, secretário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer o projeto de lei 228/2019, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 228/2019, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a concessão de gratificação a servidores do município e da outras providências em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos do substitutivo apresentado, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salve maior juízo, sala das comissões 5 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiano Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador Gus Fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, substitutivo ao projeto de lei complementar 228/2019, dispõe sobre a concessão de gratificação aos servidores do município e da outras providências. Ronaldo Riverino Venâncio, prefeito municipal da Estância Climática São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais nos termos da lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica concedido ao servidor efetivo que atuar como gestor do patrimônio público municipal uma gratificação mensal no valor individual de R$ 500. Artigo 2º. O servidor efetivo que atuar como gestor do patrimônio público municipal receberá gratificação por desempenhar atividades relacionadas ao sistema, gestão e controle de bens patrimoniais móveis e imóveis, além daquelas atribuições de cargo de origem. Artigo 3º. Compreende as atribuições para atuação do sistema de gestão, gerenciar o sistema de bens patrimoniais móveis e imóveis, realizar o cadastro de identificação tombamento e inventário anualmente, para que seus resultados sejam incorporados ao balanço contábil nos termos exigidos pelo Tribunal de Contas, além de realizar periodicamente o levantamento de conferência dos bens móveis em todos os setores, controlando a baixa e transferência dos mesmos e instaurar de processos destinados à sua alienação, sendo de sua exclusiva responsabilidade realizar processos para descartar, destruir ou doar bem patrimonial. Artigo 4º. A gratificação de que trata essa lei será concedida a um servidor que será indicado pelo chefe do executivo, nomeado por meio de portaria e será escolhida em conformidade com seu conhecimento técnico, correlato ou comprovadamente ter experiência nas atividades relacionadas ao setor de patrimônio. Artigo 5º. As despesas decorrentes dessa lei complementar serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 5 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiano Cristina da Silva Costa, vice-presidente, e vereador Gus Fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades legais, Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de lei número 228/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, o vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei número 228/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de gratificação a servidores
do município e da outras providências, tem relatório que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social para análise e obediência ao disposto no artigo 65 do Regimento Interno. Trata-se de disposição de lei que tem por escopo criar gratificação financeira mensal de R$ 500 aos servidores nomeados para atuar como gestor do patrimônio público municipal. Lida em plenário no dia 30 de setembro do corrente ano, durante a 14ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes, optando pela inconstitucionalidade ao tramitar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Foi oficiado ao Executivo Municipal para que se manifestasse quanto às incorreções apontadas. Assim, o senhor prefeito apresentou sugestão de emenda através do ofício número 489/19 GP, que sanou os vícios apontados conforme parecer jurídico posterior. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com o substitutivo que apresentou. Conclusão. Adiro ao parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e opino pela tramitação da referida proposição nos termos do substitutivo apresentado. Considero o projeto de relevante interesse para o desenvolvimento do município. Isso posto, sou pela aprovação do projeto dentro do campo de análise da presente Comissão Permanente. É o que tenho a manifestar. Sala das Comissões, 5 de novembro de 2019, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de lei número 228/2019. Voto. A Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, por seus membros infracinados após analisar o projeto de lei número 228/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de gratificação aos servidores do município e da outras providências, em conformidade com a aprovação do relatório exarado pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação nos termos do substitutivo apresentado, por entender que o referido projeto está em consonância com as legislações vigentes, bem como atende aos interesses da presente Comissão Permanente. É esse o parecer da presente comissão, salvo maior juízo, Sala das Comissões, 5 de novembro de 2019, vereador José Alencar Guimarães Nunes, presidente, vereador Bonidi Donizete Santana, vice-presidente, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Presidente. Dispensando as formalidades. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer, projeto de lei 228/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador que abaixo subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 228/2019 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre concessão de gratificação aos servidores do município e da outras providências. Tem a relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Finanças e Orçamento para análise em obediência ao disposto no artigo 63 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo criar gratificação financeira mensal de R$ 500 aos servidores nomeados para atuar como gestor de patrimônio público municipal. Lida em plenário no dia 30 de setembro do corrente ano, durante a 14ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes e opinando pela inconstitucionalidade. Ao tramitar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi oficiado ao Executivo Municipal para que se manifestasse contra as incorreções apontadas. Assim, o senhor prefeito apresentou sugestão de emenda através do ofício 489/19 GP, que sanou os vícios apontados conforme parecer jurídico posterior. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com o substitutivo que apresentou. Posteriormente, em análise pela Comissão Temática de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, foi exarado parecer favorável à tramitação. Conclusão. Destaque-se que, de acordo com o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei e análise obedece às regras impostas pela lei orgânica do município, bem como está em conformidade com a legislação vigente. Devidamente anexados impacto orçamentário financeiro e declaração de compatibilidade com as peças orçamentárias, diante do exposto, sou pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei 228/2019, de acordo com o substitutivo apresentado. É o que tem a manifestar, Sala das Comissões, 5 de novembro de 2019, vereador Fábio Luiz Santos Silva, secretário. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei 228/2019, voto. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 228/2019, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a concessão de gratificação aos servidores do município e da outras providências, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina pela aprovação do referido projeto de lei nos termos do substitutivo apresentado. É esse o parecer da presente comissão, salvo o maior juízo das salas comissões 5 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiana Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador Gus Fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva.
O substitutivo de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 228/2019, de autoria do Executivo Municipal, está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades, e uma boa noite àqueles que chegam agora no website da Câmara Municipal. É um projeto de grande importância. Só gostaria de destacar aqui o meu voto sobre este projeto, né? Eu já havia falado nessa sessão, na última sessão, que eu seria contra os projetos. Mas seria contra, acho que foi mal interpretado, ou então acho que eu falei de uma maneira errada. Quando a gente é contra, a minha opinião pessoal, quando a gente é quando um projeto que já existia, que foi revogado por um ADIM, ela está subindo o valor. Então, só para deixar bem claro que essa lei, esse cargo já existia através da lei 1801 de 29 de outubro de 2015, votada por nós, a maioria dos vereadores que estão aqui presentes hoje. Ela estava com outro nome, mas essa pessoa já fazia essas funções que era da Junta Militar e do Patrimônio Público. O nome foi mudado, o valor continua o mesmo. Então, acho que já, para mim, eu me considero que é um valor já adquirido. Então, eu não acho o porquê votar contra. Essa é a minha, só para deixar bem claro. Obrigado. Em discussão? Presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Senhor presidente, dispensando então as formalidades legais, reforço aqui aquilo que havia já mencionado na outra sessão. Eu acho que a coerência ela tem que ser o norte para as decisões dos votos políticos. Sempre votei favorável aos projetos que vieram a essa casa, até mesmo porque os poderes são independentes e harmônicos entre si. Se o Executivo Municipal ele tem uma necessidade de criação de um cargo, do remanejamento de um cargo, da gratificação para um determinado cargo, se esse projeto é constitucional, se esse projeto tem um impacto financeiro favorável, eu sempre vou votar favorável. Até mesmo porque eu tenho que entender a realidade pela qual passa o Executivo Municipal, né? Então, sempre nessa linha, sempre fui favorável a esses projetos de leis, porque passaram pela Procuradoria Jurídica da Casa, houve um impacto financeiro favorável, e eu acho que é uma questão até de justiça e uma questão até de não atrapalhar o andamento do Executivo Municipal. Penso aqui que se fôssemos tramitar nessa casa um projeto de gratificação a um funcionário do Legislativo, imagina se o prefeito vetasse esse projeto de lei. Então seria, e um impacto, com impacto favorável e tudo mais. Então seria uma ingerência então, do Poder Executivo ante o Poder Legislativo. Apesar de que pudéssemos derrubar o veto do prefeito aqui, né, a gente, muitas vezes a gente aí não iria engolir isso aí, né. Então, eu acredito que o Executivo precisa, no caso desses cargos, tem o ordenamento financeiro positivo, favorável para isso, e eu não vejo por que votar contra a esses projetos, tá? Por uma não ingerência de um poder a outro poder. É tudo, senhor presidente. Uma parte, vereador, se você me permite. Sim, senhor. É só para deixar bem clara a minha fala, né? Não sei se é direcionado a mim, às vezes muitas pessoas podem interpretar como se eu tivesse incoerência no que eu estou votando. Às vezes não é nem coerência, às vezes pode até ser interpretado como isso, e eu não enxergo dessa maneira. O que acontece? Eu voto nesse projeto porque já existia uma lei que já dava essa gratificação desde 2015. Aos cargos novos, quando a gente vota gratificação, se eu pudesse, se a prefeitura tivesse dado aumento para todos os funcionários, eu não achava problema nenhum de votar esses cargos. Mas alguns cargos que já veio nessa casa, que exige a gratificação de R$500, eu acho que é um afronto com o resto dos servidores públicos que faz tempo que não tem um aumento digno. É só para deixar bem claro a população que nos assiste nesse momento. Obrigado.
Então, só para encerrar, senhor presidente, essa linha de coerência, essa linha de equilíbrio, essa linha até de temperança, eu decidi traçar desde quando eu assumi aqui em 2017, mantenho isso aí. Então, meu voto é favorável a esse presente projeto de lei. Em discussão? O substitutivo de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 228, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Procederemos no processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Com o voto, vereador Altino de Paulo Salgado. Voto sim. Com o voto, vereador Benedito Donizete Santana. Voto sim. Como voto, vereador Fábio Luiz Santos Silva. Sim. Como voto, vereador Jair Matias de Oliveira. Voto sim. Como voto, vereador Jorge Luiz Pereira. Sim. Como voto, vereador José Alencar Guimarães Nunes. Não. Como voto, vereadora Josiane Cristilda Silva Costa. Voto sim, seu secretário. Como voto, vereador Matoso José da Silva. Voto sim, senhor secretário. Como voto, vereador Paulo Cândido Ribeiro. Voto sim, senhor secretário. O substitutivo ao projeto de lei de autoria do Executivo Municipal 228/2019 foi aprovado por 8 votos favoráveis e 1 contrário, sendo o voto contrário o vereador José Alencar Guimarães Nunes. Passamos à discussão e deliberação do projeto de lei 231/2019. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Obras e Serviços Públicos e Comissão de Finanças e Orçamento que façam a leitura de seus pareceres. Aproveitando ao ensejo, peço ao secretário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que faça a leitura do seu substitutivo. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer do projeto de lei 231/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisado o projeto de lei 231/2019, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre permissão de uso de bem público e título precário e não oneroso e da outras providências, tem o relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto no artigo 62(1) do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo autorizar a permissão de uso de bens imóveis, através do chamamento público destinado às associações privadas de natureza filantrópicas constituídas no município e à Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí. Lida em plenário no dia 29 de dezembro do corrente ano, durante a 16ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico 103/2019, observando e salientado pelo doutor Procurador, anuímos que a postura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, desde que retificados os vícios de técnica legislativa, através de emenda visando completar lacuna presente na proposição. Assim, opino em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente postura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei 231/2019, de acordo com o substitutivo apresentado. É o que tem a manifestar sala das comissões 5 de novembro de 2019, vereador que nos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei 231/2019, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 231/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre permissão de uso de bem público a título precário e não oneroso e da outras providências. Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz dos Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos do substitutivo apresentado, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, sala das comissões 5 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereadora Josiane Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador que os fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, substitutiva ao projeto de lei 231/2019. Dispõe sobre permissão de uso de bem público a título precário e não oneroso e da outras providências. Ronaldo Rivelino Venâncio, prefeito municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a lei orgânica do município, faço saber que a Câmara Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º.
Fica o Poder Municipal autorizado a permitir o uso dos imóveis a seguir especificados às entidades filantrópicas juridicamente constituídas no município e Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí, para fins de implantação, manutenção e comercialização dos produtos alimentícios, bebidas e similares, de 2 espaços públicos existentes dentro de uma área maior pertencente à Prefeitura Municipal, que compreende as matrículas 5.956 e 469, registradas no cartório de registro de imóveis de São Bento do Sapucaí, que por sua vez se localiza dentro do Centro de Lazer Centro de Lazer do Trabalhador e do Estádio Municipal Benedito Gomes de Souza. Parágrafo único. O uso dos imóveis se dará apenas nos dias de que ocorrerem eventos locais. Artigo 2º. As normas e condições para a seleção e habilitação dos entes interessados da permissão de uso dos imóveis serão estabelecidas mediante chamamento público. Artigo 3º. O primeiro objeto constitui-se de 4 espaços físicos correspondentes a uma sala, o hall de entrada, banheiro e a lanchonete, os quais juntos totalizam uma área total de 54,33 metros quadrados, que se localiza dentro do Centro de Lazer do Trabalhador, situado na rua Octávio Castagnassi, sem número, São Bento do Sapucaí, São Paulo. Artigo 4º. O segundo objeto constitui-se de espaço físico correspondente a uma lanchonete, com área total de 13,48 metros quadrados, que se localiza dentro do Estádio Municipal Benedito Gomes de Souza, situado na rua Dr. Oliveira Ribeiro, 431, São Bento do Sapucaí, São Paulo. Artigo 5º. A permissão será gratuita com prazo de 15 anos. Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput poderá ser prorrogado por mais 15 anos. Artigo 6º. Ao permissionário fica proibido ceder no todo ou em parte do imóvel objeto de permissão de uso, bem como transferir a terceiros os direitos decorrentes da permissão de uso. Parágrafo único. O imóvel será utilizado exclusivamente para fins administrativos e operacionais voltados à comercialização de alimentos e bebidas nos dias que houverem eventos dos locais objeto dessa lei. Artigo 7º. O permissionário será responsabilizado por danos materiais que sejam causados aos bens municipais que guarnecem o imóvel. Artigo 8º. O permitente exercerá, por meio de fiscalização, amplo controle sobre a utilização do imóvel. A fiscalização ocorrerá em qualquer momento. Parágrafo 1º. A fiscalização é facultado intervir a qualquer momento, desde que constatada ilegalidade no cumprimento da permissão de uso, no sentido de cessar a irregularidade que estiver ocorrendo. Parágrafo 2º. O desvio da finalidade na utilização do bem público ou de aproveitamento do imóvel importará na rescisão da permissão concedida. Artigo 9º. Ocorrendo resolução da permissão, qualquer tipo de edificação ou benfeitoria feita no imóvel permanecerá no local, sem que tenha o permissionário direito à indenização ou retenção incorporando seu patrimônio público. Artigo 10º. A permissão de uso poderá ser revogada pelo permitente a qualquer momento se o permissionário: parágrafo 1º, ceder ou transferir a terceiro no todo ou em parte ao imóvel. 2º, agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução da permissão. 3º, quando ocorrem razões de interesse ao serviço público. 4º, deixar de existir. Artigo 11º. As demais normas e condições dessa permissão de uso serão estabelecidas via decreto. 12º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Sala das Comissões, 5 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiana Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador Gus Fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Senhor presidente, então, dispensando as formalidades legais, Comissão de Serviços e Obras Públicas, parecer o projeto de lei número 231/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas, o vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei número 231/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público a título precário e não oneroso e dá outras providências, tem relatado o que se segue. O projeto vem essa Comissão de Serviços e Obras Públicas para análise em obediência ao disposto no artigo 64 do novo Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo autorizar a permissão de uso de bens imóveis através do chamamento público destinado a associações privadas de natureza filantrópica constituídas no município e a Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí. Lida em plenário no dia 29 de dezembro do corrente ano, durante a 16ª sessão ordinária, foi zarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com o substitutivo que apresentou. Conclusão. Após examinar o projeto de lei, não foi encontrado nenhum outro apontamento a ser feito quanto ao mérito dentro dos parâmetros que a presente comissão permanente tem o dever de assinalar.
sendo completamente favorável, considerando o bom uso do patrimônio público e interesse social envolvido. Nesse sentido, opino pela tramitação da referida proposição de acordo com o substitutivo apresentado. É o que tenho a manifestar, salas comissões, 5 de novembro de 2019, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Serviços e Obras Públicas, parecer ao projeto de lei número 231/2019, voto. A Comissão de Serviços e Obras Públicas, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei número 231/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público a título precário e não oneroso e dá outras providências, em conformidade com a aprovação do relatório e das conclusões exaradas pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação em conformidade com o substitutivo apresentado, por entender que o referido projeto está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. É esse o parecer da presente comissão, salvo maior juízo, sala das comissões, 5 de novembro de 2019, vereador Altino de Paulo Salgado, presidente, vereador Jair Matias de Oliveira, vice-presidente, e vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Peço a palavra. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer projeto de lei 231/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador que abaixo subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 231/2019, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sob permissão de uso de bem público a título precário e não oneroso, e dá outras providências, tem relatar o que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise e obediência ao disposto no artigo 63 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo autorizar a permissão de uso de bens imóveis através de chamamento público destinadas às associações privadas de natureza filantrópicas constituídas no município e à Santa Casa e Misericórdia de São Bento do Sapucaí. Líder plenário no dia 29 de dezembro do corrente ano, durante a 16ª sessão ordinária, foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com o substitutivo que apresentou. Ato contínuo em análise pela Comissão Temática de Obras e Serviços Públicos, foi exarado parecer favorável à tramitação. Conclusão. Destaca-se que, de acordo com o relatório da Comissão Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei em análise obedece às regras impostas pela lei orgânica do município, bem como está em conformidade com a legislação vigente. Diante do exposto, sou pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária ao projeto de lei 231/2019, de acordo com o substitutivo apresentado. É o que tem a manifestar, salas das comissões, 5 de novembro de 2019, vereador que os fala, secretário Fábio Luiz de Santos Silva. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei 231/2019. Voto. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros infracionados, após analisar o projeto de lei 231/2019 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre permissão de uso de bem público a título precário e não oneroso e dá outras providências. Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opino pela aprovação do referido projeto de lei nos termos de substitutivo apresentado. É esse o parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, salas das comissões, 5 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiano Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador Gus Fala, secretário Fábio Luiz Santos Silva. Coloco em discussão o substitutivo de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 231 de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. Em discussão. O substitutivo de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei 231/2019, de autoria do Executivo, está em votação. Procederemos ao processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Como voto, vereador Altino de Paulo Salgado. Voto sim. Como voto, vereador Benedito Donizete Santana. Voto sim. Como voto, vereador Fábio Luiz de Santos Silva. Sim. Como voto, vereador Jair Matias de Oliveira. Voto sim. Como voto, vereador Jorge Luiz Pereira. Sim. Como voto, vereador José Alencar Guimarães Nunes. Não. Como voto, vereador Josiano Cristina da Silva Costa. Voto sim, seu secretário. Como voto, vereador Matheus Zé da Silva. Voto sim, senhor secretário. Como voto, vereador Paulo Cândido Ribeiro. Votos sim, senhor secretário. O substitutivo ao projeto de lei de autoria do Executivo Municipal foi aprovado por 8 votos favoráveis e um contrário, sendo o voto contrário do vereador José Alencar Guimarães Nunes. Passamos à discussão e deliberação do projeto de lei 232/2019. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
e Comissão de Obras e Serviços Públicos que façam a leitura de seus pareceres. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei 225/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador que subscreve atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 225/2019, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre nomeação da creche escola municipal, tem a relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Só um minutinho. Só um minutinho para fazer uma correção. A reunião está suspensa por 5 minutos para que nós possamos A reunião está suspensa por 5 minutos.
Voltamos. Dispensando formalidades. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei 232 de 2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador que abaixo subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 232 de 2019, de autoria do Executivo Municipal que altera o inciso 4º do artigo 36 do Código Tributário Municipal, Lei 628, de 29 de dezembro de 89, tem a relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Finanças e Orçamento para análise e obediência ao disposto no artigo 63 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo alterar dispositivo no Código Tributário Municipal que trata sobre a isenção de pagamento IPTU. Desculpa. Não, mas acho que eu... Voltando. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer o projeto de lei complementar 232 de 2019. Relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 232 de 2019 de autoria do Executivo Municipal que altera o inciso 4º do artigo 36 do Código Tributário Municipal, Lei 628 de 29 de dezembro de 89, tem a relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e obediência ao disposto no artigo 62.1 do novo Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo alterar o dispositivo do Código Tributário Municipal que trata sobre a isenção do pagamento de IPTU dos móveis construídos ou utilizados por entidades sem fins lucrativos existentes ou que venham a existir prestadores de atividades culturais, esportivas ou recreativas. Lida em plenário no dia 29 de outubro do corrente ano, durante a 16ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria do Jurídico da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico 104 de 2019, observando o salientado pelo doutor Procurador, anuímos que a postura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, assim opina em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente postura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito pela aprovação do projeto de lei 232 de 2019, de acordo com sua redação original. É o que tem a manifestar a sala das comissões 5 de novembro de 2019, vereador que os fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer o projeto de lei 232 de 2019, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 232 de 2019, de autoria do Executivo Municipal que altera o inciso 4º do artigo 36 do Código Tributário Municipal, Lei 628 de 29 de dezembro de 89, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos de sua redação original, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, sala das comissões 23 de abril de 2019, vereador Paulo Canto Ribeiro, presidente, vereador Josiane Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador Gus Fala, secretário Fábio Luiz Santos Silva. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei 232 de 2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador que abaixo subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 232 de 2019, de autoria do Executivo Municipal que altera o inciso 4º do artigo 36 do Código Tributário Municipal, Lei 628 de 29 de dezembro de 89, tem a relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Finanças e Orçamento para análise e obediência ao disposto no artigo 63 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo alterar o dispositivo do Código Tributário Municipal, que trata sobre a isenção do pagamento de IPTU dos imóveis construídos ou utilizados por entidades sem fins lucrativos existentes ou que venham a existir prestadores de atividades culturais, esportivas ou recreativas. Lida em plenário no dia 29 de outubro do corrente ano, durante a 16ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com a sua redação original. Conclusão. Destaque-se que, de acordo com o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei em análise obedece às regras impostas pela lei orgânica do município, bem como está em conformidade com a legislação vigente. Diante do exposto, sou pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária ao projeto de lei 232 de 2019, de acordo com a redação original. É o que tem a manifestar a sala das comissões 5 de novembro de 2019, vereador Gus Fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei 232 de 2019, voto. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 232 de 2019, de autoria do Executivo Municipal que altera o inciso 4º do artigo 36 do Código Tributário Municipal, Lei 628 de 29 de dezembro de 89,
Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina pela aprovação do referido projeto de lei nos termos de sua redação original. É esse parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, sala das comissões 5 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiano Cristiano da Silva Costa, vice-presidente, e vereador que nos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Então, tudo bem. Coloco em discussão o projeto de lei 232/2019 de autoria executiva municipal. Em discussão, Senhor presidente, peço a palavra. conceda a palavra. Senhor presidente, dispensando então as formalidades legais, importante projeto de lei, inclusive novembro, se não me engano, novembro do ano passado, eu fiz uma indicação ao Executivo Municipal justamente para que alterasse esse dispositivo do Código Tributário Municipal. Ocorre que a AMA São Bento, antes ela não pagava imposto, aí começou a pagar imposto. É uma instituição filantrópica que tem um título de, é uma instituição que tem um título de utilidade pública, né? Então isso comprometeu o orçamento da AMA São Bento, que administra a Casa da Cultura, porque é um imóvel cedido, imagina só, né? Você tem lá o proprietário, que cede a casa para a AMA São Bento para fazer ali as atividades culturais e agora tem que pagar um imposto considerável. Então a AMA São Bento, então, ela teve que fazer o parcelamento do imposto atrasado e arcaria então com o imposto desse ano, mas o executivo atendeu então essa indicação, esse pleito, e então decidiu então enviar esse projeto que altera o dispositivo do Código Tributário Municipal. É um importante projeto de lei que visa não só beneficiar a Casa da Cultura e a AMA São Bento, mas também as outras entidades filantrópicas sem fins lucrativos que possam ter imóveis cedidos e não pagar IPTU, né? Imagina só, R$ 1.800 no IPTU, imagina, por exemplo, quando não pagaria, por exemplo, um casarão Adelaide, né? Então, é um importante projeto de lei, conto com o apoio de vossas excelências aí para que essas instituições, como o AMA São Bento, possam aí continuar realizando seus trabalhos sem ter o seu orçamento comprometido, haja vista que os recursos são parcos e é duro, extremamente duro, manter uma associação registrada, né, como por exemplo, a AMA São Bento. Então, peço a atenção de vossas excelências, um importante projeto de lei, e já adiantando meu voto, sim, esse projeto de lei. É tudo, senhor presidente. Em discussão. O projeto de lei 232/2019, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Procederemos ao processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Como voto, vereador Altino de Paulo Salgado. Voto sim. Como voto, vereador Benedito Donizete Santana. Voto sim. Como voto o vereador Fábio Luiz dos Santos Silva? Sim. Como voto, vereador Jair Matias Oliveira. Voto sim. Como voto, vereador Jorge Luiz Pereira. Sim. Como voto, vereador José Alencar Guimarães Nunes. Sim. Como voto, vereador Josiano Cristiano da Silva Costa. Voto sim, seu secretário. Como voto, vereador Matheus Zé da Silva. Voto sim, senhor secretário. Como voto, vereador Paulo Cândido Ribeiro. Voto sim, senhor secretário. O projeto de lei de autoria do Executivo Municipal 232 de 2019 foi aprovado por todos. Passamos à discussão e deliberação do projeto de lei 235/2019. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Obras e Serviços Públicos que façam a leitura de seus pareceres. Aproveitando o ensejo, peço ao secretário da Comissão de Constituição e Justiça que faça a leitura de seu substitutivo. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer do projeto de lei 235 de 2019, relatório.
Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador que subscreve atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 235 de 2019 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre as normas gerais para a montagem de ambulantes em eventos públicos ou particulares realizados no município e da outras providências. Tem a relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto no artigo 62.1 do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo instituir novas regras para a montagem de ambulantes em eventos públicos ou particulares realizados no município de São Bento do Sapucaí. Lida em plenário no dia 29 de novembro do corrente ano, durante a 10ª sessão ordinária, foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico 100 de 2019, observando o salientado pelo doutor Procurador Anuímos que a postura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, desde que retificados os vícios apontados através do substitutivo, assim opina em conformidade com os pareceres apresentados acima, ou seja, pela aptidão da presente postura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito pela aprovação do projeto de lei 235 de 2019, de acordo com o substitutivo apresentado. É o que tem a manifestar salas comissões 5 de novembro de 2019, vereador Fábio Luiz Santos Silva, secretário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei 235 de 2019, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 235 de 2019, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre as normas gerais para a montagem de ambulantes em eventos públicos ou particulares realizados no município e da outras providências, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos de substitutivo apresentado, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salvo maior juízo, salas comissões 5 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiana Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador que os fala, Fábio Luiz dos Santos Silva, secretário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, substitutivo ao projeto de lei 235 de 2019. Dispõe sobre as normas gerais para a montagem de ambulantes em eventos públicos ou particulares realizados no município e da outras providências. Ronaldo Rivelino Venâncio, prefeito municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a lei orgânica do município, faço saber que a Câmara Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Substitutivo ao projeto de lei complementar 235 de 2019. Dispõe sobre as normas gerais para a montagem de ambulantes em eventos públicos ou particulares realizados no município e da outras providências. Artigo 1º. São requisitos necessários para a participação dos ambulantes em eventos públicos ou particulares do município. 1. Possuir cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ, e estar em situação regular junto à Secretaria Municipal da Fazenda. 2. Comercializar produtos ou serviços pertinentes ao gênero do evento. Parágrafo 1º. Quando da instalação do comércio ambulante será sempre dada preferência a ambulantes residentes do município. Parágrafo 2º. Poderão participar dos eventos ambulantes de outros municípios, mediante autorização disposta em decreto municipal, desde que atenda os requisitos previstos neste artigo e seja respeitada a preferência disposta no parágrafo anterior. Artigo 2º. Fica autorizado nos eventos públicos ou particulares o comércio eventual praticado pelas organizações religiosas e pelas entidades sociais sem fins lucrativos. Artigo 3º. Em eventos realizados pela iniciativa privada, fica facultado a designação de espaços destinados à instalação do comércio de ambulantes pela organização do evento. Parágrafo único. Caso a organização opte pela instalação de ambulantes do evento, deverá informar a Prefeitura Municipal através do requerimento inicial para solicitação de alvará, previsto no artigo 21 da Lei Municipal 1991 de 2018. Artigo 4º. Os ambulantes deverão obrigatoriamente recolher perante a Secretaria da Fazenda a tarifa de fornecimento de energia elétrica referente ao evento público ou particular realizado em espaço público que irão participar. Artigo 5º. A venda de bebidas com teor alcoólico com eventos públicos ou particulares dependerá de autorização expressamente disposta em decreto municipal, o qual irá estabelecer os critérios para a comercialização. Artigo 6º. Na área dos eventos de caráter religioso, fica proibida a venda de bebidas com teor alcoólico pelo comércio ambulante. Artigo 7º. Fica proibida a venda dos produtos fumígenos pelo comércio ambulante em todos os eventos realizados no município. Artigo 8º. O número de ambulantes atuantes nos eventos será limitado ao espaço disponível para instalação
espaço este que será previamente definido pela municipalidade ou pela iniciativa privada, conforme a natureza do evento. Parágrafo único. No caso do número de ambulantes interessados em participar do evento público ser maior que as vagas disponíveis, fica a Secretaria Municipal da Fazenda responsável por definir o critério de seleção, podendo ser por sorteio ou por ordem de inscrições. Artigo 9º. A disposição dos ambulantes no local do evento será definida através de sorteio, agendado e realizado pelo setor de cadastro da Secretaria Municipal de Fazenda. Artigo 10º. Fica o Poder Executivo Municipal, por intermédio da Diretoria de Cultura e Eventos e Secretaria da Fazenda, responsável por restabelecer, mediante decreto municipal, o local e a área para a instalação dos ambulantes, dias e horários para montagem e desmontagem de horário e funcionamento. Parágrafo 1º. Nos eventos promovidos pela iniciativa privada, as exigências para a realização poderão ser previstas sobre as observações do alvará do evento dispensada a edição do decreto municipal. Parágrafo 2º. Nos eventos promovidos pela iniciativa privada será obrigatória a contratação de seguranças e controladores de acesso em número proporcional estabelecido pela Diretoria de Cultura e Eventos, sendo que os controladores de acesso serão exigidos apenas para os eventos que forem realizados em recintos fechados. 11º, artigo 11º. Os ambulantes deverão atender às normas do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária para a participação nos eventos. Artigo 12º. Qualquer situação correlata não disposta nessa lei complementar poderá ser objeto de regulamentação pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 13º. O artigo 1º da Lei Complementar 1632, de 24 de fevereiro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. É proibido o comércio ambulante, a venda de bebidas de teor alcoólico e produtos fumígenos na área do município de São Bento do Sapucaí, São Paulo. Parágrafo único. Excetua-se deste artigo o comércio ambulante autorizado pelo chefe do Poder Executivo Municipal para montagem de eventos públicos ou privados, conforme a regulamentação específica pela lei municipal. Esta lei complementar, artigo 14º, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Comissões, 5 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente. Vereador Josiane Cristina da Silva Costa, vice-presidente. Vereador que vos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Comissão de Serviços e Obras Públicas, parecer o projeto de lei número 235/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas, o vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei número 235/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as normas gerais para montagem de ambulantes em eventos públicos ou particulares realizados no município e da outras providências, tem relatado o que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Serviços e Obras Públicas para análise em obediência ao disposto no artigo 64 do novo Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo instituir novas regras para a montagem de ambulantes em eventos públicos ou particulares realizados no município de São Bento do Sapucaí. Lida em plenário no dia 29 de novembro do corrente ano, durante a 16ª sessão extraordinária, foi exarado um competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com o substitutivo que apresentou. Conclusão. Após examinar o projeto de lei, não foi encontrado nenhum outro apontamento a ser feito quanto ao mérito dentro dos parâmetros que a presente comissão permanente tem um dever de assinalar, sendo completamente favorável, considerando a devida regulamentação, o que trará fomento ao turismo local. Nesse sentido, opino pela tramitação da referida proposição de acordo com o substitutivo apresentado. Esse é o que tenho a manifestar. Sala das Comissões, 5 de novembro de 2019, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Serviços e Obras Públicas, parecer o projeto de lei número 235/2019, voto. A Comissão de Serviços e Obras Públicas, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei número 235/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as normas gerais para a montagem de ambulantes em eventos públicos ou particulares realizados no município e da altas providências, em conformidade com a aprovação do relatório e das conclusões exaradas pelo vereador Jorge Luiz Pereira,
opina por sua tramitação em conformidade com o substitutivo apresentado, por entender que o referido projeto está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. É esse o parecer da presidente da comissão, salvo maior juízo, sala das comissões, 5 de novembro de 2019, vereador Altino de Paulo Salgado, presidente, vereador Jair Matias de Oliveira, vice-presidente, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Coloco em discussão o substitutivo de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 235/2019, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. O substitutivo de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 235/2019, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Procederemos ao processo de votação nominal, em conformidade com os artigos 289 seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Como voto, vereador Altino de Paulo Salgado. Voto sim. Como voto, vereador Benedito Donizete Santana. Voto sim. Como voto, vereador Fábio Luiz Santos Silva. Sim. Como voto, vereador Jair Matias de Oliveira. Voto sim. Como voto, vereador Jorge Luiz Pereira. Sim. Como voto, vereador José Alencar Guimarães Nunes. Não. Como voto, vereador Josiano Cristino da Silva Costa. Voto sim, seu secretário. Como voto, vereador Matheus Zé da Silva. Voto não, senhor secretário. Como voto, vereador Paulo Cândido Ribeiro. Voto não, senhor secretário. O substitutivo ao projeto de lei de autoria do Executivo Municipal 235/2019 foi aprovado por 6 votos favoráveis e 3 contrários, sendo os 3 contrários, vereador José Alencar Guimarães Nunes, vereador Matheus José da Silva e vereador Paulo Cândido Ribeiro. Gostaria de lembrar que o pedido dos presidentes das comissões permanentes, que na sequência haverá uma reunião extraordinária das comissões para a emissão de alguns pareceres. Presidente, antes de iniciar essa votação, só gostaria que fosse registrado nos anais da Câmara Municipal, hoje, 6 de novembro, 110 anos da morte, aniversário da morte, do nascimento do grande jurista, maior jurista que tivemos, Miguel Reale, né? Então, que se registre, então, nos anais da Câmara, então, que, sem dúvida nenhuma, nosso maior expoente, aí, nossa maior personalidade que tivemos na história do município. Então, que se registre, então, nos anais da Câmara. Posso usar um pouquinho a palavra? Primeiramente, boa noite, senhor presidente, colega vereador dessa noite, visitante dessa noite. Agradecer ao senhor pelo trabalho que o senhor vem representando essa Casa de Lei, aonde esses projetos praticamente estavam parados. O senhor fez essa sessão de hoje para adiantar essa votação, aonde nós precisava dessa votação agora da última final, para a gente poder realizar aí o nosso desfile de Cavaleiro domingo. Então eu queria agradecer ao senhor pela compreensão e agradecer também aos pessoal que vem lutando por essa festa, que vai acontecer se Deus quiser. Então, o senhor deu uma força grande para nós nessa noite. Obrigado. Não gosto de justificar muito, mas meu voto não é pelo total, porque a gente sabe que tem alguns que fazem as coisas com responsabilidade, com dedicação, mas infelizmente em todos os meios existem pessoas irresponsáveis. Então, eu só desejo boa sorte e que seja um bom evento, e é isso que eu desejo, entendeu? Que faça um bom trabalho, que respeite um ou outro, e isso é o mais importante, entendeu? Então esse é meu pensamento e desejo só que aconteça tudo de bom. Esse é meu pensamento. Só para deixar, posso também Pode. Fazer o comentário da mesa mesmo? Eu não ia comentar, mas é o seguinte, esse projeto só veio regularizar. Ele, ao contrário do que muitos pensam, ele não está afetando nada ao projeto da igreja. Em áreas religiosas ele fica expressamente proibido, apenas em eventos públicos e particulares. E mesmo assim exige segurança e muitas outras coisas. Esses eventos particulares e
públicos só poderão vender essas bebidas alcoólicas decreto, né? através de um decreto do prefeito municipal. Então depende do prefeito regulamentar o que ele vai exigir de quem vai fazer o evento. E outra, o município já vem se realizando contra a lei vários eventos, como nós todos entramos até na arena, como rodeio, como Mountain Festival, que também não poderia ter vendendo bebida alcoólica. Então qualquer evento particular, público e particular, qualquer evento particular, não poderia ter vendendo bebida alcoólica. Então a gente está regularizando e não estamos afetando em nada, antes que alguém entenda algo errado e saia falando como já tinha. Não o vereador se explicou tudo, mas tem alguém falando na cidade aí. Então só para deixar bem claro. Então, eu acho que é um ato de responsabilidade por todos. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que responsabilidade em primeiro lugar. A gente sabe que a vida é importante e infelizmente tem alguns que não respeitam. Então, deixa esse meu legado, não sou contra. Eu acho que todo tipo de festa é importante. O ser humano precisa de festa, mas festa com responsabilidade. E eu acho que isso é importante. Só uma parte, presidente. Boa noite a todos presentes. Então, só quero também dar aí uma palavrinha, que está voltando aí, né, a cavalgada deles. Então, que seja aí uma festa abençoada, né? Tudo que eu sei que vocês vão estar tudo aí reunido e vai estar podendo também dar um apoio aí, né, às entidades, né, que é o CEPROCON, tá bom? Obrigada, boa noite. Vereador Jair, a função nossa aqui é fazer que as coisas andem, entendeu? Ontem eu liguei à noite para o prefeito, ele estava em Brasília, e falou assim, a gente vai realizar a extraordinária, botar esses projetos, que alguns aqui, principalmente o projeto da doação do terreno, que hoje o diretor me cobrou pessoalmente de uma forma até um pouco dura. Então, a nossa função é isso aí, é o nosso trabalho. Então, isso é uma coisa normal, não é nada de anormal a gente fazer esses trabalhos. Nós estamos aqui para fazer isso mesmo, mas eu agradeço suas palavras, entendeu? Mas nós também agradecemos a força do senhor também. Tá bom. Se o senhor não marcasse, nós não estávamos aqui, não podia ser aprovado para os meninos fazer o serviço aí de domingo. Nós agradecemos. Obrigado. Então, só frisando de novo, gostaria de lembrar os pedidos dos presidentes das comissões. Na sequência, haverá uma reunião extraordinária das comissões para que, de imediato lá, para que resolva algum pareceres de algum projeto, para que a gente possa colocar em pauta na próxima sessão ordinária. Então, eu agradeço a compreensão de todos e também vou ficar aqui para participar dessa reunião, tá bom? E também agradeço a presença de todos, desejo boa noite, que Deus ilumine a nossa vida, que ilumine a nossa família, ilumine a nossa casa, é isso que eu desejo para todos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 7ª sessão extraordinária do ano 2019. Tem que a cozinha lá, né? O telhado lá.